Gravando. Boa noite a todos. Vamos agradecer ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade da nossa casa, que preparou esse ambiente desde cedo para nos receber, né? E para que nós possamos, eu falo sempre a mesma coisa, né? Que possamos realizar o trabalho de socorro. Socorro àqueles irmãos que estão junto de nós, né? E nós não vemos. Foram trazidos para a nossa casa para o seu despertar, através do nosso estudo, né? Que esses irmãos que estão aqui sintam as nossas energias amorosas que nós estamos doando para eles e que eles possam, com o seu despertar, ser encaminhados por essa mesma espiritualidade para a nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual, né? No estudo de hoje, o título que a Ana me deu é um capítulo do Evangelho, é pelas suas obras é que se reconhece o cristão, é pelo seu trabalho, pelo seu caminhar, pela sua conduta que se reconhece o cristão. Toda vez, eu já fiz esse estudo várias vezes, né? Mas toda vez que eu vou repetir no estudo, eu procuro dar uma abordagem diferente. Porque se eu repetir o que eu já fiz, eu estou perdendo a oportunidade de estudar, né? Então eu sempre entendo que todo estudo que eu faço, em qualquer casa espírita, é uma oportunidade do meu estudo, do meu aprimoramento, né? E eu compartilho com vocês aquilo que eu estudei. Então, eu encontrei, por acaso, estava dentro de casa, minha esposa estava escutando um vídeo falando sobre o mito da caverna, que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia quem foi que escreveu, tá certo? Eu até tomei nota, né? É a professora Lucilena Galvão, ela é do site Nova Acrópole, que minha esposa como se diz, se cadastrou e acompanha os estudos. Aí eu falei, o que é isso? Eu disse, esse é o mito da caverna. E quem escreveu isso? Foi Platão. Aí isso me chamou a atenção, eu saí, fui fazer minhas coisas, né? E aí é aquele negócio, tem certos momentos, pequenos momentos que você é provocado. E toda vez que você é provocada a sua curiosidade, busque esse caminho, que é o caminho do conhecimento. Aí eu fiz o estudo, tá certo? Então, o mito da caverna faz parte de um diálogo de Sócrates, filósofo, teve com Glauco, né? E ele trouxe para exemplificar o que ele estava conversando com Glauco, ele trouxe o mito da caverna, que retrata o nosso processo evolutivo, desde da condição de simples e ignorante até a condição de sábio. Sábio é o nome que Sócrates deu. Sábio é aquele que detém conhecimento e transforma esse conhecimento para a prática do bem. Aquele que consegue transformar todo o seu intelecto para agir no bem, ele é considerado um sábio. E ele se encaixa, né, perfeitamente no nosso tema. Então eu vou falar sobre o mito da caverna para vocês. É uma forma que eu encontrei nova para mim, para falar de assuntos, né, temas que já foram falados várias vezes para nós. Então primeiro eu queria falar sobre Sócrates. Resumo claro. Sócrates viveu há 470 anos antes de Cristo. 470 anos antes de Cristo, né? Nesta parábola, ele faz a comparação do real com o imaginário. O que é o real para Sócrates? É aquilo que é eterno. E aí, se você perguntar para Sócrates o que é eterno, o que é eterno? O meu corpo físico ou o meu espírito? Eterno é o espírito. Então, para Sócrates, o espírito é real.
o nosso corpo físico faz parte do nosso imaginário, porque ele tem um tempo de vida. Tudo que tem um tempo de vida não existe, faz parte do nosso imaginário. E aí eu pergunto, o nosso mundo material, a nossa vida agora, como encarnar, essa vida que nós estamos, né, caminhando, ela é real ou é imaginária? É imaginária, porque ela tem um tempo limitado. Você nasce, né, e desencarna. Tem um tempo. Agora, a nossa vida espiritual é eterna. Então, real é a nossa vida espiritual. Real é o estar no plano espiritual, que é a nossa casa. E o imaginário é a nossa vivência aqui. A nossa vivência física, que é momentânea. É um período de aprendizado, que tem um início e tem um fim. E depois do aprendizado, todo aquele conhecimento é absorvido pelo nosso inconsciente, né? E deixa para nós, já está registrado. Nós vamos buscar novos conhecimentos. Então essa parábola fala. E aí eu fiquei tão impressionado com isso, porque isso aí são conceitos da doutrina espírita. E quais são os temas que Sócrates tinha preferência de abordagem? Era o conceito de moral, ética, o bem, o mal e amor. Essa era a essência de todo o ensinamento de Sócrates, há 470 anos antes de Cristo. Quer dizer, a essência da doutrina, a essência do ensinamento do Cristo começou lá, foi a planta que começa a brotar, é um broto daquilo que será a nossa árvore do conhecimento, né? E tinha um detalhe, Sócrates nunca escreveu uma palavra, não tem nada documentado. Então tem alguns historiadores que duvidam da existência de Sócrates, porque não tem nenhum documento, né? Ele não escreveu nada. E em função disso, alguns historiadores, né, supõem que Sócrates era analfabeto. Agora, como uma pessoa com esse conhecimento da vida pode ser analfabeto? Aonde ele buscou esse conhecimento todo? Ele trouxe da espiritualidade, da grandeza dele, da elevação dele como espírito. E ele não precisou aprender nada, estudar, não precisava nem ler nem escrever. No final da vida dele, Sócrates sentiu a necessidade de documentar todo esse conhecimento. Então ele buscava, ele tinha vários discípulos que o acompanhavam, né? Então o desejo dele era escolher um discípulo para ele transmitir esse conhecimento, tá certo? E esse conhecimento ser documentado. Aí ele encontra um jovem, né, de uma família rica, intelectualizado, dominava perfeitamente o grego, né? E esse jovem, né, Sócrates viu nesse jovem aquele discípulo que ele poderia transmitir todo o seu conhecimento, e esse conhecimento poderia ser perpetuado. Esse discípulo é Platão. Tanto né, que alguns filósofos consideram Sócrates como divisor da filosofia, né? Filosofia antes de Sócrates e depois de Sócrates. E outros consideram Platão, porque Platão documentou, escreveu todos os ensinamentos de Sócrates. Eles conviveram durante 8 anos. E antes de morrer, né, a última pessoa que Sócrates conversou e falou foi com Platão, né? Então Platão viveu de 428 a 348 anos. Ele viveu aproximadamente 80 anos. A data de nascimento dele não tem certeza. É 428 ou 427. Isso não tem importância nenhuma. Então ele é considerado pela filosofia o maior filósofo de todos os tempos, porque ele documentou toda uma ideia. Seus escritos em forma de diálogo com perguntas e respostas
são de uma beleza incomparável. Eu escrevi até a frase, isso não é minha não, tá? Eu escrevi. Incomparável. Documentou e organizou todo o ensinamento de Sócrates. Ele codificou os ensinamentos de Sócrates. Interpretou e aprofundou todo esse conhecimento. Ele tinha, pela sua cultura, ele teve condições de uma ideia de Sócrates, ele desenvolver, né, e dar prosseguimento aos ensinamentos de Sócrates. Quem teve esse mesmo comportamento 2000 anos depois? Quem codificou os ensinamentos trazidos pelos espíritos? Não era dele, era dos espíritos. Quem codificou, quem organizou, quem estruturou esses ensinamentos trazidos pelos espíritos? Foi Kardec. Então tem pessoas que afirmam que Kardec foi encarnação de Platão. E tem outras pessoas que têm dúvida. Então, para você tirar essa dúvida, verifica o comportamento de Platão e verifica o comportamento e a forma de estudar e de desenvolver um tema e de divulgar de Allan Kardec. É exatamente o mesmo padrão, né? Além de outras características exatamente iguais. Então, eu acredito, né, na hipótese que Platão é encarnação de Kardec. É uma das encarnações de Kardec. Então, o trabalho de Kardec começou há 470 anos antes de Cristo. Com certeza teve outras encarnações, né? A gente conhece, era um bispo tcheco, né? John Hus, né? As outras a gente não conhece, mas olha o tempo de preparo que Kardec teve nesses anos todos para ser o Consolador, aquele que ia codificar a doutrina espírita. Tá certo? Então, esse diálogo, né, foi escrito, documentado por Platão. Eu tenho pouco tempo. Então, vamos lá pro mito da caverna. Né? Um grupo de senhores daquela época de Sócrates se reuniram para estudar o comportamento do homem. Então, qual foi a ideia que eles tiveram? De recolher várias crianças de idade tenra, né, e colocar numa situação diferente da realidade e estudar o comportamento dessas crianças. Então, o que eles fizeram? Esses senhores, né, Platão chamou Sócrates, eu sempre falo Platão e Sócrates, né? Sócrates chamou de amos. Os amos se reuniram e tinham que isolar essas crianças do mundo real, do nosso mundo. Real não, imaginário, né? Real para nós aqui, mas é o imaginário, né? Que é o nosso mundo físico. Então, o que eles resolveram? Encontraram uma caverna muito profunda e eles colocaram essas crianças dentro da caverna, tá? Lá no fundo, num local onde não havia luz do sol, não tinha luz, era tudo escuro. Prenderam essas crianças, acorrentaram essas crianças e colocaram mãos, pés, pescoço, você não podia movimentar a cabeça, as crianças estavam olhando para um grande paredão. Tá certo? Elas não movimentavam, não sabiam nem o que tinha do lado, não tinha a menor ideia, só olhavam o paredão. Então, eles colocaram as crianças olhando o paredão. Para estimular as crianças, eles colocaram uma fogueira bem atrás das crianças. Essa fogueira irradiava a luz, e era a luz da fogueira, e criava figuras na tela em tons de cinza. Não tinha cor, era fogueira, era cinza, tons de cinza. Aí as crianças ficaram olhando, ficaram maravilhadas com aquelas coisas, com aquelas figuras sem forma, sem nada, né? E aí começaram a perceber que tinha momentos que o muro ficava mais claro, o cinza mais claro, tinha momentos que ficava mais escuro, dependia da intensidade da fogueira. E teve um momento que elas começaram a ficar incomodadas com aquilo, com a repetição daquela imagem.
Então, para acalmar as crianças, o que os anjos fizeram? Construíram figuras do mundo real deles, né? Figuras, né? E passavam essas figuras entre a fogueira e as crianças. Essas figuras eram refletidas na parede. Aí você via figuras passando. Aí era uma distração das crianças. Ora as figuras estavam mais escuras, ora mais claras, ora elas eram maiores, ora elas eram menores. Se eu aproximo, eu distancio da fogueira que estão atrás das crianças. E isso era a distração. Prendia a atenção das crianças. Aí chegou um momento que elas começaram a ficar inquietas, porque eram sempre as mesmas figuras. E aí o que eles fizeram? O que os anjos fizeram? Começaram a construir novas figuras. E com isso ia motivando as crianças a verem aquele mundo, aquela imagem. Né? E aí o que aconteceu? Os anjos planejavam toda essa atividade, as crianças ouviam, né? E elas pensavam que as vozes que elas ouviam vinham do que elas viam, que eram as sombras. Então elas entendiam que as sombras falavam. E elas começavam a conversar entre si, uma do lado da outra. Conversavam, mas não sabiam com quem estava conversando. E elas começaram a disputar a atenção do grupo. Era aquele menino que tinha o dom de identificar a figura, eles não sabiam o que era uma figura. Né? E essa figura já passou agora, há pouco tempo, está repetindo essa figura. Outros tinham o dom de identificar na mesma figura tonalidade de cinza diferente, outros tinham o dom de perceber que a figura passava rapidamente, outro percebia que a figura passava devagarinho, e eles estão passando a figura pela parede. Né? Então aí eles começavam a conversar e disputar quem era o mais sábio, que percebia mais detalhes. Então eles foram crescendo, se tornaram jovens, né, na adolescência, quase adultos, né, com esse mesmo esquema. Então, se você perguntasse para eles o que é o mundo é aquilo. São aquelas figuras que falam, que se movimentam, que mudam de tonalidade, ora é mais cinza, ora é um cinza escuro, ora é um cinza claro. A minha vida é aquilo que eu estou vendo. Tá certo? Então chegou um momento que um deles se sentia incomodado de ficar vendo aquelas figuras. Será que só existe isso? Isso é minha vida? Ele começou a se questionar. E aí eu nunca me movimentei. Eu estou preso, não me movimento. Minha vida inteira eu estou parado olhando aquilo ali. Não tem alguma coisa além disso? Se eu tentar fazer um esforço. Aí ele fez o primeiro esforço. Como as correntes, com o tempo, já estavam enferrujadas, rapidamente ele se desvencilhou da corrente. E quando ele se desvencilhou, quando ele se movimentou, ele caiu no chão. Quando ele cai no chão, porque ele nunca se movimentou, ele não tinha condições musculares de fazer nenhum tipo de esforço. Simplesmente ele desequilibrou naturalmente e caiu no chão. Quando ele cai no chão, ele começa a ver a caverna. Ele começa a ver a fogueira, ele começa a ver os anos passando, né, as figuras, ele vê que tem outras pessoas, ele vê que as vozes que ele conversava de jovens eram outras pessoas iguais a ele, que ele achava que eram as figuras que estavam conversando. Aí ele tem o primeiro contato com outra realidade. Aí ele começa a olhar. Aí ele observa que lá em cima tem uma luz diferente que ele nunca viu na vida. Uma luz que era a entrada da caverna. Era um pontinho de luz. Mas aquilo eu nunca vi, eu só vejo cinza, tons de cinza. O que é isso? Vou lá. Mas como eu vou lá se ele não consegue se movimentar? Então ele se arrasta, se aproximando, se arrasta, se machucando todo, porque ele só conseguia se arrastar, até se aproximar daquele pontinho, que à medida que ele ia se aproximando, aquele ponto ia aumentando. Aí ele chega, e ele descobre que aquilo é uma porta, é um buraco. E aí ele para, né, e fica admirando a luz que ele nunca viu.
Ele sai do buraco. Quando ele sai, ele fica totalmente cego, porque ele não consegue ver nada, porque ele sempre esteve no escuro. Ele vê cor. O que é isso? Por que essa caverna, esse local, tem cor e a minha vida não teve cor? O meu mundo era só de cinza, tá certo? E aí ele observa que de repente aquela luz acaba, fica tudo escuro. Aí ele se sente à vontade, porque eu vivi minha vida inteira no escuro, né? Aí ele começa a ver alguma coisa porque estava escuro, né? E aí, para surpresa dele, de repente fica claro, e é a luz, e ele não consegue olhar. Então ele olha, ele busca o quê? A sombra, a sua sombra, porque na sua sombra, olhando para baixo, ele vê a sombra dele, a sombra é mais escura, ele consegue ver. Então ele só vê a sombra, não consegue visualizar o resto. E aos poucos ele vai identificando, vai se acostumando, vai tendo condições de se movimentar, de levantar, né? E ver um mundo novo. E ele descobre que essa luz vem de um ponto lá em cima, que ele não sabe o que é, mas é aquele ponto que ilumina todo esse novo mundo. E ele começa, né, como é que diz? Conquistar esse mundo, viver esse mundo. Aí chega nesse momento, depois do período de adaptação, ele lembra dos seus companheiros, que ele viu, que eram irmãos, companheiros, jovens como ele. Aí vem aquele impulso de você ir buscá-los. E aí vem o que? O nosso medo de voltar para a escuridão da caverna. Será que eu posso voltar de novo? Será que eu tenho autorização? Ou eu vou ficar preso lá e vou viver mais o resto da minha vida preso? Mas a vontade de buscar os companheiros foi maior. Então o que ele fez? Ele desce e chega aos companheiros e diz: existe um mundo diferente lá fora e vocês não conhecem. Vamos, é só se movimentar e ficar livre das correntes. E o que esses companheiros dizem para ele? Você está maluco, você saiu da sua posição e ficou louco, eu vou ficar aqui. E aí esse companheiro, percebendo que o esforço que ele tinha de levar os seus irmãos para fora da caverna era inútil, e ele retorna, compreendendo que da mesma forma que ele se sentiu incomodado, né, com aquela vida que ele estava levando, outros vão chegar no momento do seu despertar, da sua necessidade de buscar um novo caminho, da necessidade de suplantar o seu medo para buscar o novo, porque dá medo. Você está acomodado ali, a tua vida sempre foi isso. De repente você chega uma pessoa e diz: existe alguma coisa a mais que isso? Por que eu vou lá? Ele é louco, eu não vou ficar aqui no meu conforto. E aí ele vai e volta pro mundo da luz, né? Então esse é um resumo, tá? Do mito da caverna. E aí o que acontece? Esse mito da caverna, ele é cheio de simbolismo. Platão diz que ele é cheio de simbolismo. Cada palavra, cada frase tem um simbolismo, tem um porquê, tá? E Platão, eu fiz um exercício em casa, peguei a história, né? E fui, o que é isso, o que é isso, o que é isso, identificando cada passagem, tá certo? E dando a minha interpretação. Porque Platão só interpretou o simbolismo de 4 passagens, porque era o suficiente para você ter a compreensão de qual o objetivo daquela história, ou daquela parábola. Então eu vou falar, né, que é importante esses 4 simbolismos, e se eu tiver um tempinho mais eu falo os outros detalhes, que aí é uma interpretação minha.
Que todos nós podemos, é um exercício, né? Então, o primeiro simbolismo que Platão apresenta é as sombras. As sombras é fácil todo mundo identificar o que é as sombras, né? É lógico, é o mundo deles, né? E as sombras representam o nosso mundo, a nossa vida física, que, como Platão definiu, é uma ilusão, não existe. É a vida simples. Tá? E Platão, ele coloca três palavras. As nossas fantasias, a nossa ilusão. É o mundo material. Ilusão. E você vê que nós vivemos de ilusões. O mundo material nos atrai. E nós estamos sempre tentando, somos sempre motivados. Um exemplo, eu quero comprar uma Ferrari vermelha, né? Quero comprar uma Ferrari vermelha. Faço um esforço, compro aquela Ferrari vermelha, daqui a pouco ela está na garagem, não tem mais valor nenhum. Eu preciso de uma nova motivação, porque são as sombras, são as sombras diferentes. E nós vivemos assim, nós somos consumistas. Nós temos a necessidade de satisfazer as nossas vontades. E o mundo material está repleto de recursos para atender às nossas necessidades, que não são reais. Não são reais, são ilusões, né? O outro é a fogueira. Quando eu vi a palavra a fogueira, eu não li o resto do texto e queria descobrir o que era a fogueira. Fiz um exercício e não consegui imaginar o que seria a fogueira. Porque é através da fogueira que você você cria a imagem, né, na tela. E aí, o que Platão fala? Que a fogueira representa os nossos desejos e vontades. Porque se nós não tivermos desejo nem vontade, o mundo físico não vai nos atrair, não vai nos atender às nossas necessidades. Então nós estamos presos a esse mundo pelos nossos desejos e vontades. Os amos, quem são os amos? O que representa os amos? Eu também tentei, imaginei um monte de coisa, mas não. Aí eu fui buscar. São também, olha que Platão, são também prisioneiros. Os amos são prisioneiros? Sim, porque eles vivem nas cavernas para atender às suas necessidades intelectuais. Eles querem saber o que acontece com o comportamento humano. Eles estão presos na escuridão e vivem na escuridão, só para buscar o seu saber. E com isso ele está sacrificando quem? Os prisioneiros. E quantos de nós, né, tem o comportamento dos amos? Quantas pessoas convivem com nós exatamente com o mesmo comportamento? Buscam aquilo que não tem, tomando dos nossos irmãos. Não é verdade? A gente fala dos políticos, se encaixa perfeitamente. Outras pessoas. E aí não é só os políticos, não vamos falar só mal dos políticos, não. São aqueles que são egoístas, que só querem o conhecimento para si, não compartilham. Estou compartilhando o meu estudo com vocês. Não que adianta eu ter o conhecimento e isso ficar guardado comigo. Né? Aí a gente lembra palavras de Kardec. Ninguém irá atingir a quase perfeição sozinho. Isso é uma verdade. Vamos todos em grupo, em comunidade. Todos nós vamos ter que evoluir. Então eu vou buscar conhecimento naqueles que têm muito mais conhecimento do que eu, e eu vou levar o meu conhecimento para aqueles que têm menos conhecimento. Todos nós vamos caminhando. Não adianta eu sair correndo e andar sozinho na frente. Vai chegar um momento que eu vou precisar compartilhar isso com alguém. Eu vou precisar viver com alguém. Está todo mundo lá atrás. Temos que estar unidos. E depois vem o que? A luz do sol. Você está lá fora, alguma coisa
né, propicia as cores, você ver o outro mundo. E aí, Sócrates fala que a luz do sol representa a ideia do bem. Se vocês começarem a ler texto de Sócrates, ele fala da ideia do bem. E você entende que quando ele fala a ideia do bem, o bem é trazido pelo Pai, por Deus. Ele que nos ilumina, Ele que traz as cores para as nossas vidas. Então, essas aqui são as definições. Tem mais um tempinho? Está passando já 5 minutinhos. E aí, algumas coisas importantes. Quando ele fala que o prisioneiro que se libertou se arrasta, rasteja até a luz, com grande sofrimento, isso somos o quê? Somos nós, que estamos, né, utilizando, pela doutrina espírita, nós estamos buscando um novo caminho, estamos buscando a luz, estamos nos aproximando do conhecimento de Deus pela doutrina. E como isso é sofrido para nós? Nós temos que nos transformar, eliminar nossos vícios, buscar as nossas virtudes, mudar de comportamento, mudar de vida. Isso tudo dói muito. Você está deixando de mão coisas, bens imateriais que nós construímos, que estão registrados no nosso inconsciente, estão no nosso espírito, pertencem a nós. E aí, de repente, você tem que abrir mão de tudo isso que você construiu para encontrar um novo caminho. E dá medo. Dá medo da insegurança. Tá certo? E dá sofrimento. É esse sofrimento. Não é verdade? Então, eu já passei 5 minutos, eu não vou me alongar. Tem outros detalhes. As correntes. As correntes, o que pode representar essas correntes? O que nos prende à matéria? Que instrumento nós temos para se fixar no mundo das sombras? É o nosso corpo físico. Nós temos um corpo físico e ele direciona todas as nossas sensações, todos os nossos percepções para o mundo real. E estamos presos. Quando é que nós vamos, né, ficar livre das nossas correntes? Eu não posso ficar livre do meu corpo, mas eu posso mudar a minha forma de pensar e ver a vida, buscar o novo. Qual foi o meu objetivo? O que ele, o mito da caverna, me proporcionou? Me provocou uma coisa nova, um conhecimento novo, nunca tinha visto, sabe? Aí a Isa, e isso tudo está registrado no livro A República, escrito por, são vários livros, mas dentro do livro A República tem vários, são 7 livros dentro de um livro. E eu estou procurando esse livro para ler, eu preciso ler isso. Eu fui provocado e eu não encontro. Aí a Isa, companheira da tarde, aqui da casa, trabalhadora da casa, se eu tenho esse livro, vou te dar. Ganhei, vindo aqui conversar com vocês, ganhei o livro. Ela vai me entregar. Você né? Hã? Se você tem o Kindle, a Amazon tem o livro digital. Então vou procurar. Tá certo? Então qual é o meu objetivo hoje? É provocar vocês. Né? E o estudo, eu só provoquei. Quem vai estudar são vocês. Né? Eu aproveitei minha oportunidade, fui provocado e estou estudando. Estudei, preparei alguma coisa para trazer para vocês. Espero que eu tenha tido a capacidade de provocar a curiosidade em vocês. Graças a Deus.